Olá, queridos, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, mais uma meditação. Eu estava meditando no casamento, e eu fui procurar na palavra de Deus, o que a Bíblia realmente nos traz sobre casamento. Não dando ouvido a pessoas que sabem demais, não dando ouvido às pessoas que tiveram muito conhecimento, mas dando ouvido unicamente à palavra de Deus. E lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24, está escrito assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. No livro de Lucas, no livro de Marcos, livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo 6, está escrito assim: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Queridos, o primeiro casamento aconteceu ainda no Jardim do Éden, quando Deus, da costela do homem, ele fabrica a mulher, ele faz a mulher. E ao trazer o homem novamente a acordar do seu sono, ele encontrou com aquela bela mulher e ele disse: Isso é osso do meu osso, carne da minha carne. Por isso será chamada varoa. E assim, lá em Gênesis fala que o homem deixará a casa do pai e vai apegar-se à sua mulher. Aí Marcos, o evangelista Marcos, vem trazendo para nós que deixará o homem a casa do seu pai e unir-se à sua mulher. Queridos, nós precisamos abrir mão dos dogmas religiosos ou dos fardos religiosos e a entender que a maioria das outras coisas que acontecem no casamento é vaidade. É vaidade. Eu fico aqui observando onde que estava, porque as pessoas dizem que o casamento tem que ser o casamento no cartório, que o casamento tem que ser o casamento feito no papel, o contrato. Mas aonde que estava o documento, onde que estava o papel lá no Gênesis entre Adão e Eva? Onde que estava o cartório quando Jacó casou com Léia e casou com a irmã também? Não tinha. O que que tinha? Um acordo entre família, uma aceitação entre a família e a união sexual, que é essa união que Deus está falando, que o evangelista Marcos está falando. Unir-se-á a sua mulher, e a união ela se dá com a sexualidade. Quando o homem e a mulher têm sexo, por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, está escrito assim, Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, toda vez que você contrai, você coabita, que você faz sexo com uma mulher qualquer, você torna um com ela. E você, mulher, torna um com aquele camarada. Então, essa é a união. Mas nós viemos trazendo para dentro de nós a vaidade. Trazendo para nós, para dentro da vaidade, o homem querendo prender-nos diante dos dogmas religiosos, igual esses dias eu ouvi falar que o casal que não é casado na igreja está em pecado, o casal que não é casado assim está em pecado. E hoje a própria igreja evangélica, ela exige da membresia o casamento no cartório. O casamento no cartório nada mais nada menos, irmãos, um contrato entre os dois,
para amanhã, se porventura haver uma separação, nenhum tire e ganhe mais os bens do que o outro. Quer dizer, a visão do casamento no cartório é a visão bens materiais. Mas não é isso que Deus propôs. O que Deus propôs foi a união espiritual, a união do homem com a mulher, a união sexual. O que Deus propôs foi a bênção. E nós trazemos as nossas vaidades, pagamos um absurdo para fazer um casamento, para arrumar uma igreja, e os casamentos não acabam, nos dias de hoje, resistindo por poucos meses. Casais que separam dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, a maioria dos casais. Mas o que Deus está falando, querido, é essa união, você entender que essa união é espiritual. E que a partir do momento que você uniu com esta mulher, você não pode separar dela. A partir do momento que você se uniu com este homem, você não pode separar dele. Tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, mas a Bíblia não fala, Deus não fala que não ia trazer dificuldade, problemas. O que nós precisamos ter é maturidade espiritual, sabedoria vinda de Deus, para poder lidar com os problemas e não permitir que o inimigo venha trazer à tona tanto homem como mulher. Sim, eu vou falar sincero com você. Sabe qual que é o ideal? O ideal é você acordar com a família e fazer um casamento religioso. O casamento religioso, o casamento na igreja. A igreja deveria dar muito mais valor no casamento religioso, no casamento da igreja, do que no casamento cartório. A igreja não deveria cobrar casamento no cartório dos seus fiéis. A igreja não deveria estar exigindo o casamento cartorial dos seus membros, não. A igreja deveria, ela, realizar o casamento dos seus membros religiosamente. Por quê? Porque está fazendo uma provação diante de Deus, a bênção, consagrando aquele casal, aquele casamento ao Senhor. É isso. E está, de certa forma, levando os dois que estão se casando a entender que eles estão fazendo um compromisso diante de Deus. No cartório não, é diante dos homens. Além de pagar um absurdo. Quantas pessoas que estão hoje simplesmente se uniram, que também é casamento, porque quando você escolhe uma mulher, a mulher te escolhe e vocês resolvem, entram em acordo, já é casamento. Então, quer dizer, é tanto que o evangelista que está falando, unir-se, é unir, é juntar. Isso é casamento. Não. Você que está amigado, você não está em pecado. Não. Seria bom você buscar a bênção do Senhor na igreja, buscar fazer um matrimônio na igreja para alcançar as bênçãos do Senhor para esse casamento. Mas amigado é casado sim. Para Deus é casado. Agora você não tem o casamento contratual que vai te dar o direito nos bens que vocês adquirirem, nos bens que vocês possuírem daí para diante, porque o casamento no cartório é unicamente, exclusivamente para divisão de bens, é nada mais, nada menos do que uma profecia de uma separação no futuro. Isso é o casamento no cartório. Essa é a realidade. Então, querido, nós precisamos deixar de lado os dogmas e aceitar a palavra do jeito que a palavra está escrito. E não levar aos nossos conhecimentos, o nosso entendimento, o que nós conhecemos, o que o homem fala, o que o homem fez. Nós estamos dando mais ouvido ao homem do que a Deus. Mas lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo fala que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, mais importa você casar e não separar, unir realmente com essa mulher e não separar, e passar pelos altos e baixos do casamento, procurar entender, ter compreensão, procurar compreender a sua esposa, procurar compreender o seu esposo e não se separar, e buscar o apoio em Deus, buscar a firmeza, a segurança em Deus. Assim terão um casal abençoado, uma família abençoada. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar este casal, Pai. Deus amado, eu quero falar aqui, Senhor, aos casais, ó Deus, que estão amigados e pela pressão da igreja se sentem em pecado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te pedir, ó Pai, que entre, Senhor,
em providência no coração desta mulher, no coração deste homem, e mostra a ela, Pai, que isto não é um pecado, que isso é simplesmente uma escolha e que falta apenas reconhecer diante de Deus. Mas se a esposa, se a família aceitou, se a família concordou, há um casamento. Portanto, Pai, eu quero pedir as suas bênçãos, Senhor, sobre essa família, em nome de Jesus. E eu quero te pedir, ó Pai, quebra, Deus, quebra essa algema, Pai, essa algema, esse dogma religioso que leva essa pessoa a pensar que se encontra em pecado, ou que leva essa pessoa à opressão, mostrando, Senhor, que ela está em pecado, que ela não pode participar disso na igreja, não pode participar daquilo na igreja, mas ela pode, Senhor, porque a Bíblia está falando, é unir, união não é cartório, Senhor, união, meu Pai, é ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Entra nessa família, entra nesta casa. Quebranta, Senhor, os corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.